Olá, queridos ouvintes do Literatura em Ação, aqui é Tatiana Casarino e hoje eu vou gravar para vocês o podcast sobre o projeto do livro. Você que está me acompanhando e que está montando o projeto do seu livro antes de começar a escrever a sua história, bem-vindo ao Monte o Projeto do Seu Livro, parte 3. Se você ainda não assistiu, se você ainda não ouviu a parte 2 e a parte 1, sugiro que vá até o meu canal no YouTube, Tati Casarino, Tati com Y, e procure na playlist Literatura em Ação os vídeos Monte o Projeto do Seu Livro, parte 1 e Monte o Projeto do Seu Livro, parte 2. Assista aos vídeos antes de prosseguir com este. Se você está me acompanhando pelo podcast no Spotify, Literatura em Ação, meu podcast de literatura em parceria com o escritor Matheus, ouça os áudios anteriores sobre este assunto para entender melhor o áudio de hoje. No podcast anterior sobre o projeto do livro, eu tinha parado no item 14, o vilão da sua história. Dei dicas para você fazer o projeto de vilão. Prosseguirei com os demais itens do seu projeto. O que é o projeto de um livro? Para estruturar sua história, eu sugiro que antes mesmo de você arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e escrever o seu livro, eu sugiro que você faça um projeto. Isso é muito importante para escritores iniciantes, ter uma bússola, ter um projeto norteador para dar estrutura à sua linha narrativa, porque muitos escritores iniciantes se sentam à frente do computador, escrevem palavras soltas, se perdem no meio da história, se perdem na sua imaginação e não conseguem concretizar a obra, não conseguem concretizar as suas ideias em uma obra palpável, concreta. Ter um projeto é como ter um mapa da sua história. Muitos escritores dizem que escrever é como viajar num tempo nublado. Você só consegue enxergar a história com o passar do tempo. Existe algo misterioso na imaginação, na inspiração. Realmente, existem certos elementos da história que são surpreendentes até mesmo para o próprio escritor. Existem certos elementos que surgirão com a prática. O aperfeiçoamento vem da prática, da escrita. Você mesmo vai ter sacadas e novas inspirações durante a escrita, mas ter um projeto antes mesmo de escrever é um importante mapa para você não se perder. Portanto, pegue o seu bloco de notas ou um caderno e escreva, preencha um projeto com vários itens. No meu projeto, eu costumo colocar 21 itens. Já passei 14 itens para vocês preencherem e agora eu vou passar do item 15 ao 21. É importante que você reflita sobre a sua escrita antes de começar a sua obra. Ok? Então vamos lá, vamos ser mais realistas, vamos transformar o sonho em realidade. O primeiro passo para transformar um sonho em realidade é fazendo um projeto. Um projeto é sempre um bom norteador. Quando a gente escreve um trabalho de conclusão de curso na faculdade, não tem professores que exigem que antes do seu TCC você faça um pré-projeto? E muitos alunos acham o pré-projeto uma chatice, acham aquilo desnecessário, mas se você for ver bem, o pré-projeto é o norteador do TCC. Do mesmo modo que na escrita formal, na escrita científica, nós costumamos preencher formulários e fazer pré-projetos antes do nosso trabalho, a escrita criativa também precisa de um projeto. Isso não vai quebrar a sua inspiração, muito pelo contrário, ter um projeto é uma grande ferramenta, um grande auxílio a serviço da sua inspiração. Item número 15, elenco da sua história. Aqui no item 15 você vai indicar os outros personagens além dos protagonistas e dos vilões. Em áudios anteriores comentamos sobre como planejar bons personagens, sobre como construir o herói.
Até tem um áudio do meu parceiro e colaborador do podcast Literatura em Ação, o escritor Matheus Hernani Heisman-Bülow, onde ele fala sobre a construção do herói. Você pode procurar na minha playlist Literatura em Ação no canal no YouTube ou no Spotify. Já comentei em áudios anteriores sobre o planejamento do protagonista e dos vilões. Mas uma história não tem apenas protagonistas e vilões. Nós sempre vamos ter aqueles personagens coadjuvantes. E é importante que você monte o elenco da sua história. Que imagine um filme ou uma telenovela em sua cabeça, mesmo numa escrita literária. É importante você criar elementos visuais, pesquisar imagens de atores que se parecem com seus personagens na internet. Eu sugiro que você faça uma pasta no seu computador com imagens de atores ou gravuras de personagens de desenhos animados que se parecem fisicamente ou psicologicamente com seus personagens. Personagens da cultura pop que você se inspira para construir os seus próprios personagens. Todos nós temos as nossas inspirações. É claro que eu não estou incentivando o plágio de nada, mas estou incentivando para escritores iniciantes pegar como base, como objeto de estudos, personagens da cultura pop para montar os seus próprios personagens. Tem um amigo escritor meu que cria pastas no computador com gravuras de monstros, de seres mitológicos, de personagens de animes. Me perdoe se eu pronunciei errado, não sei se é animes ou se é animes. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com fotos de pessoas, de atores, e colocar no meu computador uma pastinha com atores que se assemelham fisicamente com meus personagens para imaginar melhor a minha história. Outra ideia também é você pesquisar nomes para os seus personagens e criar listas com os nomes dos seus personagens. Fazer uma lista com o nome deste elenco imaginário é muito importante para você não se perder. Porque venhamos e convenhamos, a gente se esquece até do nome dos nossos personagens. Muitos escritores vão dizer, não, meus personagens são como filhos para mim, eu não esqueço o nome deles. Esquece sim, ainda mais se você for muito atarefado, tiver família para cuidar, ou outro emprego além da escrita criativa, ou se estiver escrevendo outros livros ao mesmo tempo, uma hora ou outra você pode se perder. Então, para não se perder, é bom colocar no projeto uma lista com o nome dos seus personagens para não esquecer o nome deles. Monte no seu projeto um quadro com o elenco da sua história. Você pode recortar, copiar e colar fotos de revistas com imagens de atores que se assemelham aos seus personagens, imagens de animes, como eu já disse. Você pode fazer isso fisicamente ou virtualmente, criar uma pastinha lá no seu computador, uma pastinha, um arquivo lá, cujo nome é Elenco da Minha História. E aí você coloca imagens de atores, imagens de personagens com o nome embaixo. Item 15, preencha Elenco da Minha História. Você vai indicar os personagens, como eles serão fisicamente e psicologicamente. Item 16, como imagino o início da minha história? Ponto de interrogação. Descreva em breves linhas como você quer montar o início da sua história. Faça esse exercício, por favor. Você verá como é importante fazer esse exercício. Ainda que lá no meio da sua história, você até, durante o entusiasmo da escrita, quando você estiver com a mão na massa, você pode até querer mudar alguns elementos. Mas ter um mapa, planejar, vai te auxiliar. Vai no meu conselho que você vai se dar bem. Planeje o início da sua história em breves linhas antes mesmo de começar a escrever sua obra. Item 17. Como imagino o meio da minha história? Você já imaginou como você vai conectar os acontecimentos? É bom imaginar antes de escrever a sua obra. Se não sabe o que vai acontecer, seu livro vai ficar sem pé e sem cabeça, como diria minha avó. Seu livro vai ficar sem um vínculo entre os acontecimentos. É importante que você não perca o fio da meada. É importante que você crie vínculos entre os acontecimentos e imagine os acontecimentos, pelo menos os acontecimentos principais você precisa imaginar antes de escrever e planejá-los.
Item 17, escreva em breves linhas como será o meio da sua história. Item 18, como imagino o final da minha história? Ponto de interrogação. Escreva em breves linhas como você imagina o final. O final você pode mudar, você é o autor da sua história, você tem poder sobre ela. O final pode ser completamente diferente do que você imagina durante a escrita, porque a escrita é mágica, a escrita criativa é mágica. Durante o processo da escrita surgirão novos elementos, você verá que escrever é como viajar numa estrada cheia de neblina, onde você vai desvendando e tirando véus dos seus olhos conforme o processo da escrita. É muito misterioso a escrita, porque tudo começa com uma inspiração, só que essa inspiração ela vai se multiplicando, e quando você vê, surgem na sua mente fatos novos para sua história, ainda que ela seja fictícia. Mas mesmo assim, eu sou uma grande defensora do planejamento. Planeje o final da sua escrita, planeje o final da sua história, ainda que você mude completamente o final depois, você tem essa liberdade, você é o escritor, você é o dono da sua história. Mas planeje o final, porque um planejamento vai te ajudar a ter consistência, a dar um vínculo forte aos acontecimentos. Item 19, campo de pesquisa. Esse é o mais legal do planejamento. Sabe quando um ator, antes de fazer uma novela, antes de fazer um filme, diz que fez um laboratório para entender o seu personagem? Pois é, não são só os atores não que precisam de laboratório. Nós, os autores, também precisamos passar por um laboratório. Eu diria que o criador da história é o que mais precisa de um bom laboratório. Você não precisa necessariamente vivenciar tudo aquilo que você vai escrever. Muitas coisas você vai apenas imaginar. Mas é importante, para dar algo sólido, consistente para a sua história, é importante passar um realismo. Por mais fantasiosa que seja a sua história, passe realismo. Estude algumas bases sólidas, coloque uma pitada de realidade, por mais fictícia que seja a sua história. Por exemplo, se você vai escrever um romance de época, estude história, estude o figurino das pessoas daquela época, os acontecimentos históricos. Livros que retratam romances em Segunda Guerra Mundial são muito famosos, por exemplo. Se você quer contar uma história fictícia, mas que aconteceu dentro de uma guerra da realidade, pegar um pano de fundo real, Segunda Guerra Mundial, você tem que estudar história, para escrever a perspectiva de um militar, para escrever sobre aquele pano de fundo que é real. A sua história pode até ser fictícia, mas a gente sempre está esbarrando com elementos da realidade, com panos de fundo históricos e realistas. Se o seu livro conta a história de um médico, vale a pena estudar um pouquinho de medicina, elementos básicos, claro, você não precisa fazer faculdade de medicina, mas estude um pouquinho da realidade daquele personagem para trazer veracidade à sua história. Se você for escrever autoajuda, estude um pouquinho de psicologia. Nem todo escritor de autoajuda é psicólogo, mas estude um pouco sobre a mente humana para dar consistência para a sua escrita. Se a sua história for mística, estude esoterismo. Se você tem uma linha cristã, estude o cristianismo. Se o seu livro passa uma mensagem espiritual, estude espiritualidade. Se você tem uma veia filosófica, estude filosofia. Explore os dons da sua escrita e pesquise antes de escrever. Dicas de fontes de inspiração, filmes, séries, lendas, palestras, outros livros que você precisa ler. Um bom escritor precisa ser um bom leitor primeiramente. Telenovelas, peças teatrais e até mesmo músicas e pinturas com temas arquetípicos que farão parte do cenário do seu livro podem inspirar. Anote a sua pesquisa em breves linhas. Item 20, mitos, lendas e arquétipos que inspiram a minha história. Escreva em breves linhas quais serão os arquétipos que você vai trabalhar. Se você pesquisar arquétipos antes de escrever, dificilmente você terá um bloqueio criativo, porque o estudo de lendas abre a fonte de inspiração.
O que são arquétipos? Arquétipos são modelos, entre aspas, de personagens presentes no inconsciente coletivo. Existem certos tipos de mocinhos e vilões, por exemplo, que são clássicos nas histórias. Não tenha medo do clichê no início, jovem escritor, pois dá para conciliar as bases clássicas dos arquétipos com seu próprio modo literário, repleto de inovação e criatividade na escrita. Salienta-se que estudar o inconsciente coletivo e as teorias da psicanálise pode auxiliar na sua profundidade psíquica na escrita. Um bom escritor também é um bom psicólogo, como eu costumo dizer no podcast. Pesquise sobre mitologia, não são raros os escritores que se baseiam em mitologia. Olha, 99% dos grandes escritores, eles se inspiram em mitos. E se inspirar em mitos também tem um selo de garantia, digamos assim, um selo de qualidade para a sua escrita, porque traz uma elegância narrativa e você não corre o risco de cair em plágio, porque a mitologia ela é clássica, ela é aberta para qualquer tipo de interpretação, de inspiração. E você pode, por exemplo, reconstruir um mito, se inspirar em cima de um mito e construir de uma forma diferente aquele arquétipo, você é livre para isso. Aí que entra a sua autenticidade, você não vai copiar um mito, você vai se inspirar num mito e aí com a sua criatividade colocar elementos novos. A mitologia, ela abre a mente do escritor. A maioria dos autores busca inspiração em mitos e lendas. Qual é o seu arquétipo favorito de herói? E a sua lenda favorita? Você gosta de sereias e vampiros? O público, por exemplo, adora histórias que fazem referências às lendas clássicas. Fadas, sereias e vampiros são famosos no mundo da literatura. Outro ponto de inspiração também é o seu próprio interior. Se você for mais intimista, analisar a si mesmo e o seu próprio universo psicológico também pode te trazer uma grande riqueza arquetípica. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar astrologia para construir os meus arquétipos. Este é um segredo da minha literatura. Por exemplo, eu vou construir um personagem com base nas características do signo de Áries. Vou fazer um personagem valente, forte, que tem opinião própria. Quero construir um personagem mais sensível, com características do signo de Câncer. Até mesmo signos, quer você acredite ou não, pode te auxiliar a montar traços principais, traços arquetípicos dos seus personagens. Item 21 do seu planejamento é o ponto da virada. Todo livro tem o ponto da virada. Qual será o ponto da virada da sua história? Uma história sem ponto de virada não tem graça. Você pode descrever a reviravolta que você imagina para a história do seu protagonista. E o seu livro nada impede você de escrever várias reviravoltas, até porque a nossa própria vida real é cheia de reviravoltas, não é mesmo? E uma boa ficção cativa o público e faz o público se identificar quando tem várias e várias reviravoltas. O que é o ponto da virada? O ponto da virada é aquele momento dentro do seu livro que você surpreende o leitor. E o leitor gosta de ser surpreendido. Por mais esperto que ele seja, por mais que ele tente adivinhar os elementos da sua história, ele gosta de ser surpreendido. E como surpreender o leitor? Colocando um ponto de virada dentro do seu livro. O ponto de virada é aquele momento de superação, onde o patinho feio vira cisne, onde a fera se transforma em príncipe. Todo conto de fadas, por exemplo, tem ponto de virada. O ponto da virada é aquele momento onde o personagem cresce dentro da história, descobre a própria força, fica mais bonito por dentro e por fora. Se vinga, histórias de vingança são sempre famosas, o público sempre recebe muito bem história de vingança. Sabe aquele mocinho que passou a vida inteira sofrendo, recebendo humilhações? Aí ele sai da cidade natal, quando chega poderoso, chega rico, chega se vingando. É sempre assim, o herói ele não nasce pronto.
A sua história não vai ter graça nenhuma se você construir um herói pronto, lindo, maravilhoso. Você precisa mostrar o lado humano e vulnerável do seu herói. Porque é isso que faz o sucesso. Por exemplo, o super-herói. O super-herói, ele tem uma característica de vulnerabilidade. Até o super-herói tem vulnerabilidade. O super-homem, quando encontra kryptonita, fica fraco. O Homem-Aranha era um adolescente introspectivo, rejeitado na escola, tímido. Tanto que o Homem-Aranha, o autor do Homem-Aranha, encontrou muita resistência para publicar suas histórias. Porque os editores achavam que o Homem-Aranha era um personagem muito vulnerável, um adolescente muito tímido para poder representar um herói. E o sucesso do Homem-Aranha foi justamente isso. Os meninos se identificaram com o lado humano, sensível do Homem-Aranha, que por trás do herói tem uma identidade secreta, também é um adolescente com as suas fragilidades, dúvidas, inseguranças emocionais. O Super-Homem também, por trás daquele herói forte, existe uma identidade secreta mais tímida. Colocar uma complexidade no seu personagem ajuda a criar a identificação com o leitor. Existe uma grande identificação quando o herói mostra um lado humano e vulnerável. Qual é o lado B do seu herói? Qual é a identidade secreta do seu personagem? Os traumas que ele carrega? Eu gosto muito de demonstrar na minha escrita superação do herói, porque isso demonstra a qualidade do trabalho técnico e emocional dentro da literatura. Nunca se esqueça que você está criando personagens humanos, e seres humanos têm vulnerabilidade. Por mais que você esteja tratando com ficção, o seu grande triunfo é poder criar seres humanos, personagens, que por mais que eles não existam, eles precisam passar uma imagem de veracidade para o leitor. Uma das maiores críticas dentro do cinema e da literatura, por exemplo, está relacionada aos heróis que nascem prontos e poderosos, sem qualquer jornada de superação. O novo filme da Mulan recebeu muita crítica por causa disso, porque ela já parece linda, maravilhosa, poderosa, cheia da energia Chi, desculpe se pronunciei errado, e não aparece o filme Mulan, o remake de Mulan, não tem a mesma emoção, o mesmo romantismo do desenho animado, da animação Mulan. Por quê? Porque mostraram uma personagem que nasce pronta. A intenção de empoderamento feminino através de Mulan até foi válida a intenção, mas nem mesmo as mulheres se identificaram com Mulan, porque passou uma mulher super especial, que nasceu especial, pronta para a batalha. Não aparece ela treinando lutas, não aparece ela se machucando, se decepcionando, só aparece aquela decepção do início. Mas durante a guerra ela está sempre poderosa. E no Mulan original, no filme Mulan original, a Mulan ela luta muito, batalha muito até ficar forte. Ela se fortalece no decorrer do treinamento militar. Então, ela corta o cabelo com uma espada, ela passa por choques emocionais, por traumas emocionais, até revelar toda a sua identidade. E, ao meu ver, a Mulan do desenho animado, ela passa uma imagem muito mais poderosa, se formos usar a palavra da moda empoderamento, do que a Mulan atual, porque é um poder mais autêntico. Se você quer dar um poder mais autêntico para o seu herói, mostre a construção dele. Sobre a construção do seu herói, citarei mais uma vez o podcast do escritor colaborador Matheus Biloff, que vou deixar um link na descrição, ele tem um áudio e um vídeo belíssimos com dicas para a construção do herói. Separe um tempo para responder as 21 questões ou itens do projeto do seu livro. Você verá que não será perda de tempo, mas sim ganho de tempo. A organização e a disciplina do projeto representarão gestão de tempo, estrutura e produtividade para a sua escrita. Tudo ficará mais fácil,
as portas da inspiração se abrirão para você. Um grande abraço e até a próxima.